Olá, pessoal, boa noite. Vou colocar o tema da nossa live aqui. Sejam bem-vindos, vão chegando. Vou colocar aqui nosso tema. Pronto, vou chamar aqui as nossas trainers, Ana, Miva, ó, convidando vocês aqui para... Ai, ai, Olá, ai. olá. Conexão São Paulo, Mato Grosso do Sul, Jundiaí. Muito bem. Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo, Mi. Vocês me escutam bem? Bem. Também, tudo certo. Muito bem. Vamos lá. Bom, a todos que estão aqui, sejam muito bem-vindos oficialmente à nossa live 1, a nossa live que vai falar sobre como se tornar um treinador corporativo de alto impacto. Se você ainda não nos conhece muito bem, nós somos da ETC, é uma escola que nasceu do anseio de transformar o mercado de treinadores, o mercado corporativo que atua realmente pensando em entregar profissionais que tenham conhecimento, repertório profundo para transformar pessoas através de treinamentos que geram resultado. Então, tudo que a gente faz gira em torno disso. Eu sou a Natasha, que temos a Ana, dá tchauzinho, Ana, a Michele. Nós somos as trainers e fundadoras aqui da formação. E essas lives, ela tem o intuito, né? Hoje é a primeira, na quinta-feira nós temos a nossa segunda, de trazer mais clareza, né, do que é, então, esse mercado, né, de treinamento corporativo, o tipo de profissional que se espera dentro desse mercado. E eu já digo porque a gente tem muita sinceridade aqui. Nós temos a nossa formação em trainers em dinâmicas corporativas. Ele tem a inscrição que vai acontecer oficialmente no dia 17. Estamos em pré-venda nesse momento. Mas você vai receber todas essas informações em seguida. Mas a gente quer primeiro que você nos conheça um pouco mais daquilo que a gente acredita, do que veio por trás da ETC, sobre aquilo que a gente realmente tem para entregar para esse mercado, que tudo que a gente construiu foi a partir das nossas dores, das nossas dificuldades, daquilo que a gente vivenciou enquanto profissionais que queriam estar efetivamente dentro desse mercado, entregando resultado, daquilo que a gente procurou e teve muita dificuldade de encontrar, quando encontramos completamente fragmentado. Então, nós nos unimos para efetivamente entregar isso, né, de uma forma bem estruturada, bem metodológica, bem atualizada, convivência de campo, nós vivemos disso, né, então, dentro dos nossos serviços, treinamento é um que corre nas nossas veias e que a gente quer trazer isso aqui para vocês. E como dentro da nossa metodologia, a gente sempre chega contando um pouquinho, né, no nosso check-in, como estamos chegando. Então, meninas, e aí, como estamos chegando para a nossa live de hoje? Ai, gente, eu tô chegando assim animadíssima. Primeiro que a nossa primeira live aqui oficial da escola. Animada por estar aqui, né? Por já ter gente aqui acompanhando a gente. E também muito animada com as novidades, né? De tudo que tá por vir. Então, animada é a palavra de hoje. Eu compartilho dessa palavra da Ana, de estar muito animado com tudo que está acontecendo, como um todo, né? A gente vem numa entrega frenética aí desde a primeira turma. Ontem a gente fechou literalmente a entrega do ciclo da primeira turma e é tão bom ver o filho de fato nasceu, tá entregue, tá incrível, né? E a gente já sai da turma um engatando na turma 2 porque a gente é assim, né? Acelerado, 220 e vamos para cima formar mais gente. Com certeza. Muito E bom, você, meninas. Nath? Eu chego extremamente animada. A gente tá vivendo uma semana muito intensa, né? Vivenciando aqui a formação. É muito gostoso encerrar um ciclo, mas já iniciando logo mais o próximo, né? A próxima turma começa oficialmente em setembro, né? Então a gente tem um tempinho aí de conversa, de troca. Só que é uma formação
efetivamente com vagas limitadas, né? É uma formação que a gente tem uma parte presencial, então realmente tem uma troca ali, tem um momento que a gente tem mais próximo. Então a gente não é, tá, da galera do marketing que vai dizer para você vagas limitadas e tem 150 vagas. Na verdade, se quem mais quiser fechar, tá tudo bem. Não, a gente realmente tem uma quantidade pequena de inscrições por turma, pensando na qualidade da entrega, pensando realmente na estrutura de toda a formação. E a gente quer que vocês cada vez mais conheçam aqui. Mas só para vocês entenderem o que vamos falar hoje, né? A gente vai ter um momento de aprofundar mais sobre a formação. Isso vai acontecer principalmente na quinta-feira. E vocês vão ter no final da live. Se ficar até o final, você vai saber o que você pode ganhar de bônus entre esse encontro e o próximo, né? Um presente nosso para você, para já começar a aquecer aí alguns motores. Mas a nossa live, então, que fala como se tornar um treinador corporativo de alto impacto. Primeiro você vai entender o que é, então, alto impacto dentro do mercado corporativo, dentro desse mercado de treinamentos, que é uma palavra que está um pouco manchada por vários mercados, mas aqui você vai entender efetivamente o que o teu contratante quer. O que o mercado espera de um treinador corporativo? Qual tipo de conduta, qual tipo de postura? Vamos falar sobre a diferença de aula, palestra e treinamento, porque não é a mesma coisa. Você, inclusive, pode ser muito bom em um, mas se você não tiver estratégia e estrutura em outro, você dificilmente vai conseguir colher os mesmos resultados. Então, são coisas diferentes. E vamos trazer para vocês a compreensão do que você precisa ter de conhecimento a partir da metodologia que nós desenvolvemos para gerar resultado lá na ponta, para você ter domínio, para você ter realmente estrutura, controle do que você está fazendo, porque se tem uma coisa que a gente detesta, é pessoas dependentes. Então uma coisa que a gente faz dentro da nossa formação é gerar autonomia para quem entrega. Então você vem, você compreende profundamente a nossa metodologia e você, a partir disso, se transforma um trainer não só para replicar aquilo que a gente levou, mas para você criar N alternativas, N outras formas de entregar. Por exemplo, algumas das dinâmicas que a gente entrega, você vai ver que elas podem multiplicar em centenas de outros formatos, simplesmente porque você domina a técnica, certo? A Mi, então, quer apresentar um pouquinho de, oficialmente, quem somos nós, né? Quem é a ETC? Vamos contar um pouquinho, então, dessa história, né? A gente gosta de dizer que isso aqui nasceu de uma necessidade nossa, né? Três aí sedentas por conhecimento, já atuantes no mercado de treinamento com metodologias ativas. Se a gente somar, chegamos quase a 100 anos, 20 anos de uma, 17 de outra, não sei quanto, 18 de outra, né? Não conta, vai revelar as idades, não precisa, tudo bem. A gente já nasceu assim, entendeu? Com 18 anos. Então, ele nasceu dessa necessidade. A gente, com essa fome de buscar esse conhecimento, já havíamos feito vários cursos do mercado que entregavam ou a teoria ou a prática. E nas nossas conversas, a gente queria algo que juntasse tudo isso. E aí, o que a gente tem? E a gente não encontrou no mercado algo que pudesse, de fato, trazer essas duas frentes, né? Trazer a parte conceitual e trazer a parte prática em um único local. E aí, como a gente não encontrou, a gente juntou essa expertise aí de 20 anos cada uma de mercado, atuando com isso, né? Acho que isso é bem importante falar. A gente hoje ainda atua com isso. E não vamos largar tão cedo, porque a gente é muito apaixonado por aquilo que a gente faz, né? E com essa vontade, com essa necessidade, a gente criou uma formação que pudesse, de fato, juntar essas duas coisas. A parte conceitual, a base da teoria, da metodologia, e a parte prática, né, vivencial, onde a gente pudesse, de fato, os alunos pudessem, de fato, colocar as coisas em prática. E dessa formação nasceu, então, a Escola de Treinador Corporativo. A formação de trainer é um produto da escola hoje, é o nosso principal produto hoje, mas a escola já nasceu grande, já nasceu com turma fechada, né? A nossa ideia aqui de treinadores, né? Essa necessidade, surgiu numa conversa no começo do ano, janeiro, e nós estamos em julho, nós já temos uma turma fechada, entregue com resultados extremamente satisfatórios, né? Vocês vão poder acompanhar aqui nas redes depois. A troca que nós fizemos ontem no fechamento da turma, o quanto que eles já conseguiram colocar em prática. Então, a gente está nascendo há pouco tempo, mas a nossa experiência já gerou grandes transformações. Isso é sensacional, né, gente?
Sim, inclusive, se tiver alguém aqui da turma 1, coloca aqui embaixo, hashtag SouTrainerETC. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho lá no nosso destaque, tem uma bolinha lá escrito formação. Então, você Uhum. tranquilamente vai lá, você pode clicar, conversa com a galera e fala assim, me conta um pouquinho como é que foi, porque a gente realmente vivenciou coisas incríveis com essa turma, né? Foi realmente uma troca simplesmente fantástica. Então, quer entender um pouco mais de que vivenciou, você pode olhar tudo que eles trouxeram, falaram ali, o que tem no nosso conteúdo a respeito, né, da vivência deles, e pode também chamar, né? Então, temos algumas pessoas lá que você pode me conta um pouquinho que eles vão poder falar de como foi praticar efetivamente, né, toda essa formação. Isso mesmo. E ó, já vou deixar o convite aqui para vocês, né, gente? Quem tá aqui, já clica no aviãozinho, compartilha essa live aí com outras pessoas, pessoas que trabalham nesse mercado, que têm interesse por conhecer mais. Então, já compartilha aqui para as pessoas acompanharem também, que a gente tá só no comecinho aqui, né? Só começamos aqui o nosso conteúdo. Então, para a gente entrar de fato, né, no conteúdo, eu vou começar com uma parte para a gente desmistificar algumas coisas, né? Então, como a Nath trouxe, e a Michelle também, às vezes a gente tem algumas coisas que vão acontecendo no mercado e que tornam algumas palavras um pouco batidas e até deturpam um pouco do significado de algumas palavras. E aí a gente colocou aqui no título da nossa live, né? Como se tornar um treinador corporativo de alto impacto. E aí vou abrir uma pergunta aqui, né, para a gente começar essa discussão. Então, eu vou fazer uma pergunta para as minhas companheiras aqui, né? O que é impacto, né? O que é alto impacto no mercado corporativo? Quer abrir, Mia, aí as respostas? Puxo, puxo. Na minha percepção, né, alto impacto no mercado corporativo tem a ver com a entrega de resultados. E isso tem a ver com o meu objetivo. Então, é o famoso, depende, o que é esse impacto, né? Então, por exemplo, eu atuo na área de treinamento de lideranças. Então, se uma empresa me contrata para desenvolver a comunicação daquele time, um treinamento de alto impacto é que aquele time saia sabendo se comunicar de forma assertiva, né? Então, eu consigo medir aquela competência, né? Que ele saiu de um momento, de um comportamento de não sei como agir, para um comportamento de sei como agir no dia a dia. Isso é impacto real, isso é alto impacto no mercado corporativo, né? Tem a ver com o objetivo da entrega. Essa é a minha percepção. O que você acha, Nath? Eu concordo 100% e eu adiciono mais uma parte. Mas calma, a gente está falando de treinamento, então, de desenvolvimento de competências, treinamento comportamental, certo? Mas é muito difícil, né? A gente validar, mostrar resultado nisso só se você não tiver técnica e metodologia. Aí você vai ter dificuldade. Então, Uhum. sim, inclusive isso foi tema do CBTD, isso foi tema do evento do HR for Results da GUP, quando as áreas de treinamento falando como que a gente mostra resultado na área de treinamento. É Uhum. possível, inclusive para treinamentos que você faz desenvolvimento de competências comportamentais. E o trainer que não dominar isso vai ficar para trás no mercado, porque as empresas elas vão querer que você valide aquilo que aconteceu. Então, quando você domina todo esse processo, quando você domina a metodologia, você domina os conceitos, você vai conseguir mostrar para isso. E aí me diz quem é o contratante que não vai querer seguir contigo, mostrando para ele aquilo que você gerou de resultado dentro da sala e mostrando o impacto dentro das empresas, né? E aqui só os Com dois certeza. olhares para a gente trazer, né? Desculpa, não é só para a gente lembrar dos dois olhares, porque eu posso estar dentro de uma empresa hoje atuando na área de treinamento e desenvolvimento e preciso criar treinamentos de alto impacto comprovando isso, né? Mas eu também posso ser como nós atuamos no mercado de consultoria, né? Então as empresas me contratam para, ainda assim eu preciso pensar nesse alto impacto corporativo. Isso é profissionalização, isso é a profissão do trainer corporativo, né? Perfeito. Então, a gente pode trazer assim, né, meninas, que alto impacto, treinamento, ser um treinador corporativo de alto impacto é o impacto que eu gero no resultado do meu contratante. É o Exato. impacto que eu gero naquele que está me contratando para fazer aquilo. Porque quando a gente fala de alto impacto, a gente logo pensa aí, né? Ah, vou andar na brasa, vou andar no capo de vidro.
Enfim, não desmerecendo nenhuma técnica e nenhuma metodologia, mas não é sobre isso que a gente está falando. A gente não está falando de um impacto momentâneo, a gente não está falando de treinamentos motivacionais, a gente está falando de impacto no resultado. E você, como trainer, se você quiser ser perene, ou seja, construir uma carreira sustentável, você precisa ser aquele que gera impacto real no resultado do dia a dia, na performance do cliente que te contrata. E aí é que a gente entra já um pouco em quem, né? Para quem é essa profissão? Para quem que é, né? Quem pode se tornar um treinador corporativo? Então, na visão de vocês, a pessoa ela precisa já ter um dom, ela já precisa ter um perfil específico, ela precisa ser da área de RH para trabalhar com treinamento corporativo? Eu sou comunicóloga, eu não sou da área de RH. Administradora. Engenheira. Resposta, então, já foi uma. Exato, a gente já tem a resposta, né? Então, assim, não importa, né? Você ser um treinador corporativo independe da área. Então, eu vou puxar aqui a sardinha para o meu lado, para dar o exemplo, né? Eu sou engenheira. Eu sou uma engenheira de segurança ambiental e de segurança do trabalho e atuei por 20 anos nessa área. E aí, engenheiros ambientais de segurança do trabalho, técnicos de segurança, aplicam treinamentos o tempo inteiro, porque né, segurança do trabalho, boa parte é sobre treinar as pessoas em comportamento seguro. Eu falei em quê? Em comportamento seguro. Então, eu preciso ser um treinador, né, comportamental, corporativo, e eu preciso ter técnicas, eu preciso ter boas técnicas para gerar impacto com esses treinamentos. E aí, em qualquer área, né, que a gente está atuando com treinamentos, eu preciso de uma metodologia, eu preciso saber como aplicar, como vivenciar e como trazer esse impacto. Então, não é só para quem é de RH. Então, a gente tem um pouco desse viés, porque muitas vezes o contratante, ele é do RH. E a gente tem muitas pessoas que fazem essa transição de carreira e tem até mesmo o pessoal de T&D, de treinamento e desenvolvimento, que está dentro da empresa, que vai desenvolver treinamentos para o time, para a equipe e como um todo. Né? Mas não é só para quem é dessa área. E eu preciso ter anos de experiência como treinador? Não, você não precisa ter anos de experiência como treinador. O que você precisa ter, de fato, é repertório. Mas a gente vai entrar daqui a pouquinho nesse tema aqui. E aí, como a Nath trouxe, a gente teve o CBTD. CBTD, gente, é o Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. É o maior evento da América Latina de treinamento e desenvolvimento que a gente tem todos os anos. Esse ano já passou de 40 edições. E a gente fez uma cobertura do evento, a gente produziu até um material com todos os principais pontos, né, os principais highlights aí do evento para a nossa área. E ele trouxe muito isso que a Nath trouxe, né? Os treinamentos, eles precisam cada vez mais serem vivenciais, a gente trazer essa experiência para a prática, mas precisa também ter os resultados, né? A gente precisa conseguir medir resultados. Então, isso é uma coisa que precisa entrar de uma vez por todas. Se isso ainda não está no teu radar, se você, né, não coloca isso como uma das prioridades nos treinamentos que você entrega, é a medição dos seus resultados. A gente tem uma pergunta aqui. Vocês querem complementar alguma coisa, meninas? Não, pode seguir com a pergunta aí. Eu ia trazer um ponto aqui, antes de você só responder, Ana. Só um outro detalhe, tá? A gente gosta de trazer, porque às vezes isso surge de dúvida. Eu preciso ser uma pessoa muito extrovertida, ter uma comunicação de palestrante para entregar um treinamento? E a resposta é não. A resposta é, você precisa, obviamente, saber se comunicar bem, porque pensando em treinamento, você tem a transmissão ali do conhecimento, facilitação do conhecimento que você vai entregar. Mas você não precisa ser uma pessoa ultra extrovertida, brincalhona, são skills completamente diferentes. Ter uma comunicação assertiva é diferente de ser, sabe, aquela questão de... Porque não é... E aqui quando a gente traz essa parte dos treinamentos, você pode usar as técnicas que a gente entrega, que a gente vai trazer aqui de estrutura para vocês, inclusive, em treinamentos motivacionais.
e que você talvez tenha mais essa pegada da comunicação e vamos engajar, e funciona, mas você não precisa. Então, como a Ana trouxe, por exemplo, ela é de uma área técnica, uma área de engenharia, e o que a gente entrega serve para lá, como serve para um treinamento motivacional, porque a base é a mesma. A gente está falando de gerar resultados e desenvolvimento a partir de pessoas que estão naquele cenário, que a gente traz aqui para o mercado corporativo, mas e que, inclusive, super entra também para turmas abertas, tá? A gente faz, inclusive, disso, a gente ministra, inclusive, treinamentos para turmas abertas. E turmas abertas é quando, por exemplo, né, eu vou lá e banco a minha inscrição, né? E tem as turmas fechadas que são dentro de empresas. Então, funciona, porque o desenvolvimento, a técnica, a estrutura, ela é a mesma, tá? Eu estou lembrando aqui, trazendo um pouquinho da nossa turma 1, né? A gente tinha ali na turma 1, por exemplo, assessores pedagógicos, professores, coordenadores de escola, que dentro do seu lugar de fala, dentro da sua expertise, vieram beber da fonte desta metodologia para levar para o seu local, né? Para aquilo que eles aplicam. Então, aquilo que eu falo, eu tenho do meu lugar de fala, o que você vai ter aqui conosco é a metodologia para aplicar isso de maneira efetiva, né? Então, o perfil que eu preciso ter, acho que a primeira coisa, né? Que eu preciso ter, ok, eu preciso ter um lugar de fala deste tema. Eu preciso dominar este tema. E aí, o que eu faço com esse meu conhecimento? Você consegue, né? Formar ou desenvolver em cima disso, construir uma carreira em cima desse seu lugar de fala. E é isso que a gente propõe. Né? Qual é aquele conhecimento que você tem, que você domina e que você pode, inclusive, levar isso para capacitar outras pessoas, para transformar outras pessoas e fazer isso através de uma metodologia com eficiência, né? Com certeza. E aí, eu acho que você já respondeu em partes a pergunta aqui da Vitória, né? Da Psi Vitória, acho que é psicóloga, né? Que ela perguntou aqui, como iniciar essa jornada? Quais dicas dariam para quem quer iniciar nessa jornada? Então, eu gosto muito, eu sempre falo, né, para os meus clientes, enfim, nos meus treinamentos, que eu gosto de estratégia, né? Eu gosto de dar estratégia, porque esse que é o mais importante. Então, a Michelle já trouxe aqui esse primeiro ponto, tá? Que é, qual é o seu lugar de fala? Quais são as experiências que você tem? Né? Quais são os temas que você domina e que você pode passar adiante? Então, você primeiro precisa, sim, ter um tema que você domina, né? Seja, por exemplo, eu comecei lá com a área de engenharia de segurança, muito na área técnica, e depois fui migrando para a área de liderança, de comunicação, porque eu já trabalhava com muitas equipes, mas eu comecei numa área técnica, que era o que eu dominava, tá? Então, qual é a sua área de dominância? Aí é o primeiro ponto de partida. E como a gente segue, né? Que é uma pergunta que a gente até trouxe aqui já para a gente responder, e eu vou convidar a Nath para trazer, que é como então a gente se torna esse treinador comportamental de alto impacto? O que é importante traduzir bem aqui, né? A gente acredita muito na estrutura metodológica a partir da prática. Isso foi uma preocupação muito grande. Então, a gente brincou de engenheira aqui, né? Sentou aqui, pegou o capuz da Ana, fez a engenharia reversa do negócio, sabe? Então, a gente pensou, o que é que faz com que hoje os nossos clientes gostem do nosso trabalho, vejam o resultado no nosso trabalho, nos recontratem e que muitas vezes falam assim, ó, se você... Não, eu espero você. Já aconteceu com nós assim, tipo, olha, não tem essa data. Ele falou, não, eu espero. Eu espero um pouquinho, a gente mexe aqui e querem que nós estejamos lá. Não é mágica, não é... porque todos nós temos dons maravilhosos, né? E aí nós somos muito iluminados. Não, gente, é muitos anos de prática, de erro, de vivência e que nós estruturamos em um método. E o método nada mais é do que o jeito, o passo a passo de você executar, o passo a passo de você estruturar. Toda a formação ela é pautada nisso. Toda a formação ela foi construída em cima nisso. E a gente vai trazer uma parte nessa live e uma parte na live de quinta-feira sobre qual que é, então, a nossa metodologia, né? O que tem por trás, qual que é o como, o que você precisa saber, né? Quais são os passos que você precisa dominar para se tornar esse trainer, tá? Seja um trainer que... E aqui quando eu te falo trainer, gente, pode ter você dentro da tua empresa e que você quer entregar resultado lá dentro, então como parte do corporativo. Pode ser você como alguém que quer atuar, por exemplo, entregar mais um treinamento dentro da tua carteira
Então, eu tenho outros treinamentos, né? Então, nós também temos as nossas consultorias, a gente faz alguns serviços direcionados para essa parte de consultoria e mentoria. O treinamento, ele é uma veia fortíssima que nós temos para essa parte de desenvolvimento de competências, então ela cabe para todos esses cenários, tá? E lá dentro a gente trouxe justamente a ideia de base teórica, conceitual, mas também de vivência. Porque não adianta, e esse é um grande ponto que nós pensamos nessa estrutura, tá? Nós não acreditamos que só você, por exemplo, dominar dinâmica te traz resultado. Inclusive, tem uma frase que a gente repete várias vezes, que é: dinâmica boa não salva treinamento ruim. Anotem essa, hein, pessoal? Anotem essa, porque essa é dinâmica boa, não salva treinamento ruim. A gente repete isso várias vezes, porque normalmente quando as pessoas pensam em treinamento, o que ela pensa? Qual dinâmica eu vou colocar? Você começou pelo lugar errado. E nós já passamos por esse caminho, tá? De ir realmente atrás. Repertório de dinâmica, ele é fantástico, mas ele é um pedaço. Ele é uma parte. A questão é, primeiro, por exemplo, o que você quer desenvolver? Qual que é o objetivo? Aonde você quer chegar? Quais são os resultados? E só depois vem a dinâmica. E a gente também não acredita que dá pra gente ir pra sala se a gente não entender as bases teóricas. Como que eu desenvolvo adultos? Como é que eu consigo gerar engajamento de pessoas diferentes, turmas abertas, turmas fechadas, que principalmente o que a gente traz aqui, como que eu consigo fazer com que as pessoas se conectem, que elas participem, que elas, né, por exemplo, apliquei aqui uma atividade e saiu do controle, como é que eu retomo? Para isso, a gente precisa de teoria, a gente precisa de base, então a gente realmente acredita muito nessa estrutura desses dois pontos, desses dois vínculos, para que você saia preparado. Então, tem sim a parte prática, mas tem sim toda a parte de teoria que você precisa compreender. E com isso, nós formamos, né, a nossa metodologia, que é o FRAME. F-R-A-M-E. Ele é um acrônimo que traz aquilo que você precisa ter de conhecimento para você dominar esse mercado, para você ter segurança de aplicar. Então, isso é uma coisa que eu amo, gente. Eu vibro quando eu escutei dos nossos alunos falando: eu vou para a sala mais segura. Mesmo que eu saiba que eu ainda vou precisar melhorar várias coisas, eu vou para a sala de treinamento mais seguro. Eu sento mais seguro com o meu contratante. Eu sento mais seguro com o meu com o cliente pós a entrega, trazendo, mostrando para ele, evidenciando para ele o resultado. Não tem, para quem forma pessoas ali, nada melhor do que isso, né? Então, o FRAME, ele é um acrônimo, né? Como eu comentei, que é fundamentação, F de fundamentação, R de repertório, o A de aplicação, M de metodologia e o E de estratégia. E você vai entender um pouco melhor os dois primeiros hoje, né? E a gente vai terminar todo esse costurar essas informações na nossa live de quinta-feira. Mas se você dominar isso, se você compreender esses detalhes, a gente brinca assim, ó, depois que você vê, você não consegue desver. Na hora que você entregar um treinamento nesse nível de qualidade para o teu cliente, por mais que surja outra pessoa que pode até cobrar mais barato que você, ele vai falar: não vale a pena. Tamanho nível de profissionalismo e entrega que você revela. E aí a Mi vai contar aqui para nós, então, Mi, o que é o F da fundamentação do nosso frame? O F, ele é o que nos dá liberdade. Eu sempre digo que conhecimento é poder, né? Poder de escolha, poder de liberdade. A liberdade, por exemplo, que a gente tem de fazer uma adaptação numa atividade, entender um público, de aplicar a mesma coisa para públicos diferentes. Isso a gente só consegue fazer porque a gente tem esse superpoder aí de entender qual é o fundamento que está por trás de tudo isso. Né? A gente sabe que talvez você tenha vindo aqui para a live porque falaram para você: olha, vai lá, que vai ter um e-book de dinâmicas, né? Você vai receber, e sim, vocês vão receber, tá? Mas o que é importante vocês entenderem, e a gente traz isso dentro da fundamentação aqui, né? De nada adianta um e-book com dinâmicas, né? Isso você joga no Google, gente, o Google te dá isso. Se você não tiver a base do fundamento, para que você tenha, de fato, lugar de fala, de novo, né? Naquela aplicação, você não tem essa liberdade, você não tem esse poder de atuação. Então, a fundamentação é a gente entender a base conceitual. A gente precisa partir do princípio que existe uma base teórica, né? E coisas simples, aplicáveis ali, que vão fazer toda a diferença.
A primeira coisa que a gente tem que partir do princípio é, estamos falando de educação de adultos. Educação de adultos é a famosa andragogia, né? Então a gente tem ali fazendo um comparativo a pedagogia com a educação de crianças e a andragogia com a educação de adultos. Agora, eu dentro dessa andragogia, sendo educação de adultos, ela me pressupõe um modelo de comunicação diferente, uma atuação diferente e principalmente que eu respeite que as pessoas que estão em sala, elas têm um histórico, elas têm uma vivência, elas têm uma experiência. Não é como uma criança que chega zerada, né? Que ela chega sem um histórico, não. E a gente precisa, como trainer, aprender a respeitar esse histórico para que a gente acesse o ponto de absorção de conhecimento desse aprendiz, né? Seja dentro de uma empresa, seja numa turma aberta. Então, eu preciso conhecer essa base da andragogia para isso, né? Entender que a dinâmica por si só, ela não tem impacto educativo, impacto comportamental. Ela pode até ter um impacto emocional de curto prazo, mas a gente está falando de educação de adultos, a gente está falando de mudança de comportamento. E para que isso aconteça, eu preciso dominar dentro da andragogia e aí apliquei a dinâmica. O que eu faço com essa informação? O que eu faço com essa dinâmica? Como é que eu pego tudo que aconteceu no grupo e trago para uma conversa de aprendizado? Né? Como é que eu aplico isso que aconteceu, que eu faço eles entenderem que essa dinâmica tem conexão com o dia a dia de trabalho deles? Como é que eles pegam esse comportamento e levam para que, de fato, gere uma mudança de comportamento e, de novo, gere resultado para a empresa? Isso é o alto impacto. E isso tudo, gente, é fundamentação. Isso tudo a gente precisa ter essa força de aprendizado para que, de fato, a gente traga esse impacto. Então, o F, a fundamentação, é essa teoria que o domínio dela vai nos dar essa liberdade de atuação. Perfeito. E sabe o que é o mais legal de tudo isso, né, Ana? Porque você vai entrar aqui no repertório. É que a Mi falando, gente, vocês verem, a gente não consegue fingir que a gente gosta muito disso, né? A nossa cara vai revelando. E acho que o ponto que você traz é muito legal, que é aquele detalhe, né, medir o que separa brincadeira de resultado em sala, né? Começa na fundamentação. Se você não domina isso, você vai estar só jogando conteúdo nas pessoas, né? E vai ter dificuldade lá no final de virar essa chave e transformar isso realmente num resultado que a empresa consegue ver, sentir, né, e vivenciar. Excelente. Perfeito. E aí, fazendo essa, né, a gente indo então para o nosso segundo pilar, que é repertório, eu vou trazer um case que aconteceu hoje, e aí para vocês entenderem a importância de fundamentação e repertório, tá? Hoje eu estava discutindo assim, conversando, né, com algumas mães. Meus filhos precisam fazer um trabalho escolar que é gravar um vídeo, né? Eles precisam gravar um vídeo sobre um livro que eles leram. É uma tarefa da matéria de leitura deles. E eles têm que, em grupo, gravar um vídeo ali de 3 a 10 minutos. Gente, para crianças de 11 anos é um grande desafio. E aí, algumas mães muito chateadas, né, por ter que organizar isso durante as férias, né? Uma mãe falou assim, ai, mas eu não vejo qual é o objetivo, sabe? Não sei por que ficam pedindo essas coisas para as crianças, sabe? Para aprender o quê? Melhor fazer um resumo do livro e entregar um resumo. E ela, assim, estavam realmente chateadas e sem entender a motivação da escola por trás disso. E ela teve uma mãe até que falou assim, enfim, se for sobre gravar vídeo, a minha filha já é desinibida. E aí, em 2 minutos, eu falei assim, gente, eu consigo pensar, no mínimo, em umas 6 competências essenciais que essas crianças vão treinar fazendo esse vídeo, né? E assim, falar em público é só uma delas, né? Eu tenho toda uma parte de comunicação, toda uma parte de oratório para fazer isso, mas eu preciso ter organização. Eu preciso desenvolver a competência de organização para organizar roteiro, né? Para organizar quem fala o quê. Eu preciso ter autorresponsabilidade para saber qual guardar as minhas falas, me preparar para fazer aquela gravação. Eu vou precisar negociar, porque um vai querer fazer um papel, o outro vai querer fazer outro, né? Alguém precisa negociar quem vai editar o vídeo, né? Sem falar de habilidades aí do digital, né? De editar vídeo, criar legendas, que é outra parte, mas eu consegui pensar assim em 2 minutos pelo menos 6 competências comportamentais que essas crianças estão desenvolvendo
fazendo essa simples atividade. Então, quando a gente fala, né, da fundamentação e do repertório, a gente traz para esse lugar, tá? Então, não importa qual é a dinâmica, qual é o exercício, qual é o desafio o que mais importa dentro daquele desafio, porque ele pode ser um desafio super legal, que todo mundo, nossa, nossa, foi muito legal fazer essa atividade, sair super empolgado, mas ele pode não desenvolver uma competência de fato. O que importa é qual é a competência que você vai trabalhar com esse exercício, com essa dinâmica, né? Ou até mesmo com a gravação de um vídeo, tá? Eu trouxe Eu esse lembrei exemplo. do. Pode falar, Desculpa, pode Mi. terminar. Não, pode falar que depois eu vou Não, seguir. eu ia dizer que eu lembrei de um aluno nosso, né? Que ele fala assim: escuta, é chá do que vocês tomam aí para vocês acharem esse monte de competência dentro de uma mesma coisa? É um negócio que parecia inofensivo e vocês conseguem levar assim para uma maneira ampla. Né? Ele fala: é orégano que vocês fumam? É chá do que vocês tomam? Né? É só Verdade. fundamentação, né? Exatamente. E a gente trazer isso para o repertório. E a gente só consegue olhar para aquele exercício, olhar para aquele desafio e falar, poxa, eu consigo trabalhar essa competência aqui porque eu tenho domínio conceitual do tema. Né? Eu domino isso daqui. Então, eu não posso querer trabalhar também uma temática e uma competência que eu não domino, que eu não tenho aquele repertório, tá? A metodologia, a estratégia, ela vai te ajudar a sustentar tudo isso, né? Ela vai trazer toda a sustentação para isso. Mas você precisa saber colocar o teu repertório em prática e, muito importante, né, que a gente fala para os nossos alunos, mapear esse repertório. Porque tem muita coisa que a gente tem dentro da gente, que a gente já vivenciou, mas que a gente muitas vezes não mapeia. Né? A gente não traz esse mapeamento para o nosso dia a dia. Então, dentro de repertório, que a gente trabalha na metodologia da nossa formação, são justamente, né, quais são todos os repertórios do conhecimento, das ferramentas, das vivências, das abordagens que a gente vai trazer para o nosso conteúdo, tá? Então, sim, eu tenho ali as minhas dinâmicas, ou seja, toda a minha lista, né, a minha... me fugiu a palavra, né? Mas a minha curadoria de dinâmicas, de jogos, de vivências, e eu preciso transformar como eu coloco essa curadoria dentro de cada uma das competências que eu consigo trabalhar, dentro do que eu vou trabalhar no meu dia a dia. Tá? Então, é a gente fazer justamente toda essa junção. Na nossa metodologia, a gente começa com a fundamentação, porque sem ela, você não dá base para o repertório que você tem. Né? Nenhum assim, a gente. Você pode ter fundamentação, mas se você não tiver repertório, uma estratégia de aplicação e uma metodologia para aplicar, não vai ser uma entrega excepcional. Né? Se você tiver repertório, mas você também não tiver uma metodologia, também não vai ser uma boa aplicação. Eu tenho ali, eu sei aplicar a vivência, eu sei fazer a aplicação daquela dinâmica, mas se eu não sei tirar toda a estratégia ali daquele conteúdo, também não vai ter o mesmo impacto. Então, a nossa metodologia, a metodologia que a gente construiu aqui a 6 mãos, né, o nosso frame, ela é justamente para trazer tudo o que um treinador corporativo precisa para gerar impacto nos seus treinamentos, né? A Thaisa está Das compartilhando forminhas, aqui. A né? Thaisa esteve com a gente Oi, pode falar. Eu estou contando aqui, a Thaisa compartilhou aqui com a gente no chat, né? Ela teve uma experiência no sábado, onde a gente fez a aplicação de uma atividade, né? E com o objetivo de trabalhar confiança era o tema macro, né? E quantos outros temas não surgiram para nossa conversa ali dentro, diante de uma atividade que parecia inofensiva e até em muitos momentos impossível, né, Thaisa? Mas no final, o quanto de aprendizado que a gente não conseguiu tirar dessa vivência, né? Então foi uma atividade que trouxe leveza, que trouxe diversão, né? Como toda vivência se propõe, mas foi preciso que eu tivesse ali, né, um repertório para falar sobre o tema,
da confiança, né, da aplicação, da execução, do planejamento, e tantas outras coisas que nos surgiram ali dessa atividade. Então, é a junção das duas coisas, né? A gente entendendo da fundamentação, tendo repertório, uma atividade que parecia ser simples ou que, num primeiro momento, você não conecta com nada, é dali que a gente tira os maiores aprendizados, né? E esse é o coelho da cartola, que é uma outra coisa que nós temos dentro da formação, que é tirar os grandes insights por trás das coisas. Que é quando você tem todo esse domínio, e aqui a gente falou só de 2 tópicos, tá? Só da fundamentação e só do repertório. Quando você tem essa estrutura, você consegue transformar o que poderia ser só uma brincadeira divertida, legal, inspiradora, você gera uma virada de chave. A pessoa vivencia ali dentro o processo de mudança. E por isso que a gente fala das diferenças dos papéis. E, gente, não é melhor ou pior. É papéis diferentes. Por exemplo, o palestrante é aquele que vai gerar uma provocação. É aquele que vai gerar um desconforto, uma reflexão sobre algo. Até pelo tempo. Normalmente palestra no máximo 1 hora. Normalmente, hoje em dia, é 25 minutos, tipo TED Talks, né? É mais curtinho, né? Então, ele é para gerar uma reflexão sobre algo, uma provocação. A aula, no jeito mais de contexto que nós temos, que inclusive os professores estão precisando se virar e trazer técnicas de treinamento, inclusive, para dentro da sala de aula, para aprender a atenção, principalmente dessa nova geração, a ideia é a transmissão do conhecimento. Quando a gente fala de treinamento, a gente fala de vivência, de desenvolvimento de competência. Então, eu preciso juntar o que eu sei de conteúdo, pegar essa estrutura, esse passo a passo, esse formato de entrega, para que eu consiga introduzir as pessoas dentro daquele contexto, vivenciar ali uma prática e tirar os aprendizados. E aqui tem esse coelho da cartola que muitos trainers não tiram, não sabem o que fazer depois de uma dinâmica. É muito normalmente esse lugar de, que legal, foi incrível, foi maravilhoso, e fica ali. E pensando em uma brincadeira, né? Exato, e vira brincadeira. E aí ele fala assim, foi muito legal. E o que mudou? Nada. Porque só foi legal. As pessoas não entendem porque elas estão fazendo aquilo. E ainda então, fecha a dinâmica com a pergunta: e aí, gente? O que vocês acharam? Gostaram? Quem nunca? Exato. Quem nunca participou de um treinamento? Foi ótimo, né? Ai, que bom. Então vamos encerrar? Oi? Exato. Inclusive tem dinâmica que não é legal. No sentido de experiência. A pessoa fica irritada. Ela entra numa linha de competição. Tudo intencional. Ela fica brava. Acontece. Intencional. Esse é o certo, inclusive, em algumas dinâmicas, né? A gente quer que as pessoas fiquem bravas. Exato. Tem essa provocação, né, que você gera, mas você tem que dominar. Você tem que saber o que você está fazendo para você gerar todo esse processo de estrutura. Então, quando você tem fundamentação e repertório, você transforma um jogo de Uno, que talvez tenha na tua casa, você transforma numa dinâmica. Você pega uma coisa que, de repente, você fala assim, nossa, dá pra falar só sobre comunicação. De cada dinâmica que a gente apresenta, por exemplo, lá no presencial, a gente tira, no mínimo, outras 10 competências para você trabalhar. Uhum. Você imagina, peraí, uma dinâmica eu posso trabalhar com 10 competências diferentes, no mínimo. Então exponencial, né? Então você tá querendo dizer que das 14 dinâmicas que a gente entrega na formação presencial e que os alunos aplicam, cada uma a gente trabalha pelo menos 10 competências. Então, a gente está falando que a gente tem pelo menos quantos treinamentos? Quem faz a conta aí? Acho que eu sou de 140? 140? Temas? 140 possibilidades, é isso? É isso mesmo. Só na inscrição presencial. Regras, né? Sem adaptação. Se pensar nessa adaptação de regra, gente, que a gente consegue fazer quando a gente domina, nossa, eu vou colocar isso aqui antes, isso aqui depois, vou dificultar isso, vou facilitar isso. Você tem um repertório surreal. Então, a gente já quer deixar bem claro, você não precisa de 300 mil dinâmicas para se tornar um bom trainer. Exato. O que você precisa é do frame bem estruturado dentro do teu negócio e você vai fazer com que talvez, inclusive, você traga dinâmicas similares com pequenas adaptações e você vai conseguir entregar treinamentos sem repetição por muito tempo. Então, isso a gente gosta de deixar isso muito claro, porque o mercado fala assim, 300 mil dinâmicas. Sabe por que muitas pessoas precisam disso? Para se sentir seguras, porque elas sentem que elas precisam mudar toda vez que tem uma competência nova. Claro, se é o mesmo time,
você obviamente não vai levar exatamente as mesmas coisas, mas clientes diferentes, Uhum. com competências diferentes, Não não é tem sobre a por dinâmica. que você se preocupar. É sim importante. A gente sempre estuda, a gente sempre busca novas referências, né? Mas você Sim. não depende de ter milhões de dinâmicas. Esse, mais uma vez, é um detalhe. E a Letícia está A contando isso aqui no Letícia aqui, chat, ó. né? Minha mente explodiu quando eu tive essa sacada. Várias competências trabalhadas com a mesma dinâmica. Letícia é trainer ETC, turma 1, gente. Isso aí. Exato, exato. E Lê é consultora da parte de recrutamento e seleção, e ela tá nesse processo de emergir cada vez mais na área de treinamento. Então, só para mostrar para vocês que existem vários cenários, a gente tinha vários movimentos, né? Nós tínhamos empresários, nós tínhamos pessoas da área de recrutamento, de RH, nós tínhamos professores, nós tínhamos consultores, tínhamos pessoas que desenvolviam lideranças, enfim. Porque cabe em qualquer cenário de desenvolvimento de competências. Sim. E aí, o que a gente trouxe aqui, né, Nath, já fazendo um gancho aqui com o nosso próximo pilar, é como é a aplicação, né? Como eu domino a arte da aplicação, como eu domino a arte da condução de um grupo, da condução de um treinamento, né? Então, a gente falou da fundamentação, a gente falou do repertório de todas essas estruturas, mas a gente precisa ainda trazer esse próximo ponto que é como eu domino essa arte da aplicação. E é isso que a gente vai ver na próxima live, né, Nath? Pois é, que vocês já viram tanta coisa que tem com dois pilares, né? É por isso, gente, que a formação existe. Porque se isso a gente trouxe para vocês, a gente está falando aqui há quase, vai bater 50 minutos aqui, esses são os dois primeiros pontos que a gente queria que vocês compreendessem realmente, que desmistificar algumas coisas e trazer aquilo que é o fundamental, é o importante para você abrir tua mente em relação a isso, tá? Abrir tua mente em A gente relação pode ao que pensar é de assim, né? verdade resultado, né? Alto impacto no mercado O que a gente corporativo. viu até agora é o porquê, né? Isso. E agora a gente vai entender no próximo encontro como é que a gente vai fazer isso. Né? Se a gente puder olhar para essas duas frentes, agora vem o como. Né? Primeiro a gente Exato. precisa dar essa base, né? A gente falou Perfeito. por A quê, fundamentação. o quê. Exato. E agora vamos falar do como. Exatamente. Entendem por que a gente faz separação? Porque a formação ela tem parte teórica e parte presencial, porque nós seremos extremamente negligentes se a gente não fizesse isso. Se a gente não entregasse esse nível de profundidade, esse nível de estrutura, que não é mágica, é técnica, é prática, é metodologia. E aí você consegue entrar numa sala de treinamento mais seguro, sabendo exatamente o que você precisa fazer, inclusive se algo sair do controle, porque a gente está falando de treinamento com pessoas, tá? Então, sair Tudo algo pode acontecer. diferente é vida de trainer normal, assim, é rotina, cotidiano, né? Não que você não que você vai perder o controle, mas às vezes uma fala que tem ali no meio, um comportamento do grupo ali, tudo é aprendizado. E a gente tem mais um bordão, né? Que é tudo é aula. Tudo é aula. Tudo é aula. E uma coisa que o trainer tem que aprender é que vai dar alguma coisa errada. Claro que eu não vou falar um palavrão aqui, né? Vai dar M. Vai Vai dar. dar M, Vai dar vai dar. M. Se você vai dar, entendeu? Então, o trainer precisa estar preparado para isso e dentro da nossa formação, dentro do nosso método, e também está muito dentro dos valores, né, do que a gente acredita aqui na ETC, que é preparar o profissional para isso, preparar o profissional para as coisas que podem dar errado. A gente consegue mapear 100%? Não. Mas como dentro da nossa metodologia, a gente consegue mostrar como se preparar para diversas coisas, mesmo não sabendo qual é a M que vai dar daquela vez, né? Então, E acho que o ponto importante também é que a gente traz as nossas experiências, né? São 3 com estrada, né? Então, quantas coisas já não nos aconteceram e que servem de aprendizado, né? E aí você chega numa turma com 25 pessoas, alguns já atuam, outros não, mas quantas coisas isso vai se exponencializando, né? Esse aprendizado de como sair, né? Como fazer as coisas dar certo, mesmo quando dá M.
É. E não é E importante que aqui, não é repertório de um dia quando a gente fez. Não, é o que a gente vive agora. Tipo, é o que eu vivi há Sim, 10 dias atrás em sala, que a eu Mi vivenciou no final de semana agora. É o que está sim. acontecendo neste momento. Então não é sobre o que Aham, fizemos no dia, é o que fazemos. fazemos. Uhum. exatamente. E aí, gente, só pra gente dar a gente deu um spoiler aqui da quinta-feira, né? Que a gente vai falar aí da aplicação, a gente já falou um pouco de metodologia. Mas e a estratégia, né? Vamos voltar lá na pergunta da Vitória, que a Vitória nos fez. Como que a gente inicia no mercado, né? Mas não só a estratégia de iniciar, mas a estratégia de se posicionar no mercado. Aí quem quiser saber mais vai ter que vir para a próxima live na quinta-feira, né? Vai ter que vir. Mas é sobre isso, porque não é só sobre a entrega, é sobre como você, gente, a nossa metodologia e o porquê a gente se preocupa tanto com isso e a gente bate tanto nessa tecla, é porque a gente quer que as pessoas saiam profissionais muito completos dessa formação, né? Então, para quem tem bagagem, para quem tem pouca bagagem, para quem está começando agora, né? Para quem tem muita bagagem, muitas vezes até fala, poxa, nunca tinha pensado sobre isso, eu nunca tinha olhado sobre esse prisma. Como que eu entrego um relatório para o meu cliente? Como que eu mostro para o meu cliente o que aconteceu durante o treinamento? Como é que eu precifico o meu Como trabalho, eu né? Que eu faço a proposta? É. Exato. Então, dentro da formação, a gente traz todos esses pontos e a gente vai falar um pouco disso aqui na nossa próxima live, não é, Nath? Conta aí como vai ser a nossa próxima live aí, Exato. Então, pro que povo. vai rolar para quinta, né? Mesmo horário, mesmo bate-canal aqui, tá? Então, na nossa bio, e assim que a gente terminar, a gente vai fazer um stories também para você pegar ali o link. Tem o link que já tem todas as informações ali da formação, tá? Você vai entender um pouco melhor a estrutura, como funciona. Lá no final você tem um botão de cadastro para você cair no nosso grupo VIP. Lá dentro você vai ter dois benefícios de estar lá. Um, receber na quinta-feira o nosso e-book, né? Esse e-book de dinâmicas que você vai ter acesso, que sim, você vai usar enquanto trainer, mas você vai usar de uma forma muito mais aprimorada, que você vai entender o que você precisa fazer com isso, né? Então a gente já falou. Dinâmica boa não salva treinamento ruim. Então, mas você também vai ter umas dinâmicas boas lá que você vai poder aplicar, tá? E você também vai ter acesso à pré-venda, porque ela ainda está aberta até dia 17, com algumas condições especiais. E, gente, de verdade, as vagas são limitadas, porque tem a parte presencial. E a gente não é, como a gente falou, não é palestra, vocês vão para a prática, vocês vão colocar a mão na massa, né? Então, realmente tem uma quantidade limitada e nós já temos 20% das vagas fechadas antes de abrir carrinho. Para vocês Uhum. terem uma noção. Então, se você quer ter mais informações, quer receber o e-book e quer ter mais acesso, mais informações, tirar dúvidas lá dentro do grupo, você entra no grupo VIP, tá? Então, link na bio e vamos colocar o link aqui. Essa gravação vai ficar disponível aqui, se tudo der certo no Instagram, quando a gente finalizar até ali, pelo menos a quinta-feira, então por tempo limitado. Então assistam novamente, encaminhem para uma outra pessoa que você sabe que está nesse mercado, que quer aprimorar, inclusive se você já está atuando, tá? Inclusive a gente teve nessa primeira formação pessoas que já atuam com treinamento há bastante tempo, mas queriam elevar ainda mais o teu nível de entrega. Então, é só para iniciante? Não. Se você já tem domínio, se você já tem repertório, você também vai ser beneficiado das estruturas que nós vamos entregar para você, ok? Então, abertura oficial da turma no dia 17. E se você quiser ter acesso ainda às condições de pré-venda, saber antes de todo mundo, porque é o único lugar que você pode ter acesso, mais nos detalhes, de falar assim, quero realmente entender melhor, é só no grupo VIP. Tá? Então, agora, se você quiser esperar depois, ver como que vão ficar as vagas e tudo mais, passar dia 17, perder pré-venda, condição especial, tá tudo certo. Você também pode, você tem o livre-arbítrio, mas a gente realmente tem essa questão da quantidade de pessoas para cada turma para entregar com qualidade, ok? E, a turma já está confirmada, até surgiu essa dúvida. Tem chance da turma não acontecer? Não. A gente já tem o quórum mínimo, ela já está confirmadíssima, tá? E lá dentro você vai ter acesso às datas, como que vai funcionar, que dias e tudo mais, e aí você consegue ter todos esses detalhes. Isso Certo? aí.
Vamos deixar uma caixinha de perguntas agora, assim que terminar a live, a gente vai deixar uma caixinha de perguntas lá nos stories. Então, você tem a sua dúvida, dúvida sobre o mercado, dúvida sobre algum dos pilares que a gente trouxe aqui, dúvida sobre a formação, né? Ou sobre a sua atuação enquanto treinador, né? O que você, suas dores, né? A gente tem uma, já vamos, né? Colocar aqui, né? A gente tem uma fala que a gente traz durante o treinamento, nos nossos momentos de dúvida, né? Que é o nosso dúvidas, ódio ou traumas, né? Eu tenho lá aquele, ai, tenho ódio quando acontece isso, eu tenho trauma porque isso já me aconteceu. Nossa, eu morro de dúvida nesse assunto. Então a gente vai deixar uma caixinha lá de dúvidas, ódio e traumas para vocês colocarem e a gente ir respondendo ao longo dessa semana, tá bom? Muito E bem, seguindo nossa gente. metodologia, a gente vai então para o encerramento. A gente sempre faz um check-out. Falamos como estávamos chegando. Quem quiser também contar algum insight que já gerou aí, a gente já teve alguns feedbacks aqui, né? Falando sobre pontos importantes aí que já teve acesso. Mas, meninas, e aí, como estamos saindo da nossa live de hoje? Tô saindo com um gostinho de queria mais umas 2 horas, pelo menos. Se deixar, a gente fala, né? É. A gente tá controlada, gente. Super. Se deixar, E a gente nem fala comeu bala também. de café, que outra piada interna, né? Imagina. Ah, tem bala Piada de café. interna. Tem bala de café. Na próxima, a gente pode colocar um bônus para quem fizer um print da bala de café e marcar Boa, a escola do treinador corporativo. boa. Vai Boa. estar dentro da gamificação. Muito bom. Faz parte Ai, da gente, figura, eu saio a cultura empolgada. da empresa, né? Tem figurinhas e balas de café, é o que nos representa. Exatamente. Ah, gente, eu saio também bastante empolgada com tudo que está por vir. Empolgada, feliz de ver tanta gente, né? Passou bastante gente aqui, pessoas que eu Sim. conheço, prestigiaram aí. Então, muito bom ter vocês. E esperamos vê-los quinta-feira, nessa mesma hora. Trauma, bala de café, a Jéssica, trauma, bala de café. É real, real. Mentira que você gosta. Muito bom, muito bom. Eu Maravilhoso. saio muito realizada. E de verdade, quando a gente. Cara, a gente tem uma régua muito alta e nós somos muito autocríticas também com o que a gente faz. E de verdade, a gente vê a turma 1 terminando, né? A gente tá aqui nessa live falando sobre isso, realmente para mudar esse mercado, que é nossa missão não deixar ele ser prostituído, é não deixar ele realmente virar bagunça, é uma bandeira que a gente levanta. Deixa um quentinho no meu coração muito especial, porque é um trabalho, gente, fantástico. Quando você consegue ser esse facilitador em sala de treinamento, às vezes você vira a chave na cabeça de uma pessoa que ela não teria oportunidade em nenhum outro momento se não fosse contigo ali naquele local. Então, é uma responsabilidade gigantesca e a gente fica muito feliz de ver outras pessoas preocupadas em começar direito, em fazer certo, em fazer com ética, com estrutura, com clareza. Então, quentinho no coração é como eu estou saindo dessa nossa live. Muito bem. Nos vemos na quinta. Nos vemos na quinta e link na bio, link já já nos stories, caixinha de pergunta para mandar a tua dúvida. Logo mais a gente se vê de novo, pessoal. Beijo. Beijo. Um Tchau. beijo.